Oi, gente. Bacana? Tudo tranquilo? Vamos lá? Mais uma aula de história? Hoje tratando da crise da República Oligárquica aqui no Brasil. Período que se estende de 1919 a 1930, tá? Isso corresponde aos governos do Epitácio Pessoa, do Arthur Bernardes e do Washington Luiz. Quais são os fatores relacionados a esse processo de crise? São fatores internos e externos. Vamos a eles. Primeiro, desenvolvimento urbano industrial. Lembrando que durante e após a Primeira Guerra Mundial se verifica um incremento de investimentos industriais no Brasil. Isso faz com que ocorra o aparecimento de novos atores sociais e políticos naquele contexto histórico. Quais são, Ronaldo? A burguesia industrial, né? A camada média urbana, o operariado. Ronaldo, como que isso se relaciona com a crise? Porque são grupos sociais urbanos, né, que estão mais distantes daquele processo de manipulação de poder daquela classe dominante ligado ao setor rural, ao setor agroexportador, certo? Portanto, esses setores, eles têm interesses e posicionamentos diversos daqueles que até então eram hegemônicos no país. Um outro fator é a atuação do movimento tenentista, essencialmente anti-oligárquico e basicamente formado por aquela camada média urbana. Movimento esse que questionava a imoralidade da vida pública no Brasil, que propunha o voto secreto, que propunha a justiça eleitoral, portanto, elementos que poderiam anular aquelas manobras continuistas que eram tão comuns na política, na vida pública brasileira naquele momento. E aí lembramos também de importantes manifestações desse movimento tenentista, né? Como a revolta do Forte Copacabana, dos tenentes paulistas de 1924 e da Coluna Prestes. Certo, moçada? O que mais, Ronaldo? O movimento tenentista, a Semana de Arte Moderna de 1922. Por que isso se relaciona com a crise? Porque essa manifestação cultural, artística, estética, ela evidencia o aparecimento desses novos atores políticos que foram mencionados anteriormente. Se analisarmos o movimento, ele tem manifestações nacionalistas, regionalistas, ele não se prende ao eurocentrismo, ele valoriza elementos do mundo urbano. Basta você olhar algumas telas da Anita Malfatti que você enxerga claramente, né, essa valorização desses elementos urbanos, de modernização à indústria, à ferrovia. Outra questão importante, em 1922 também, fundação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Por que isso tem a ver com essa crise? Significa uma ideologia verdadeiramente de esquerda, que vai se colocar contra a manipulação do voto, a fraude, a imoralidade, a concentração de terra, tão característica daquele período. E ele também traz a possibilidade de maior organização dessa camada trabalhadora, seja ela rural ou urbana, tão explorada por aqueles governos oligárquicos, né? Crise econômica da década de 20, aí a gente fala de um fator externo, né? O auge dessa crise em 1929. Não por acaso ela vem um ano antes do final da República Oligárquica. Não é coincidência, é uma consequência. Se essa crise oligárquica traz dificuldades para o setor agroexportador do Brasil, ela acaba fazendo com que a dificuldade econômica acabe se transformando também em crise política. A manutenção de poder por parte dessa classe agroexportadora, ela vai ser colocada em xeque naquele momento. E aí temos como uma das consequências dessa crise econômica externa, né, o rompimento da política do café com leite. Aquele papo de alternância das elites paulista e mineira no poder, né? Mas naquele momento, na eleição que ocorreria em 1930, o Washington Luiz,
ele acaba preterindo a elite mineira através do seu governador, Antônio Carlos de Andrade. Por quê, Ronaldo? Digamos que esse governador mineiro, seria a bola da vez naquele momento. Ele deveria ser indicado. Só que naquele momento, o Washington Luiz acaba indicando um outro representante da elite paulista. No caso, o seu governador, Júlio Prestes. E aí, no momento que um outro paulista é indicado para a sucessão do Washington Luiz, que também representava os interesses da elite paulista, essa elite mineira preterida rompe a política do café com leite e, em seu próximo movimento, ajuda na formação da Aliança Liberal. O que é isso, Ronaldo? A elite mineira se afasta da elite paulista e se aproxima de oligarquias dissidentes, principalmente a gaúcha e a paraibana. Então, basicamente, a Aliança Liberal é a aproximação das oligarquias mineira, gaúcha e paraibana. Quem tiver interesse, pesquise o posicionamento de Luiz Carlos Prestes frente a essa Aliança Liberal, que ele bate pesado, questiona de forma contundente, e se nega a participar dessa aproximação política de oligarquias. Tranquilo? E o que mais, Ronaldo? Essa Aliança Liberal, através de um documento chamado Pacto das Pedras Altas, vai colocar Getúlio Vargas como candidato à presidência por essa aliança, tendo como vice em sua chapa um político paraibano chamado João Pessoa, Eles concorrem com a chapa encabeçada pelo Júlio Prestes, sim, e perdem, Nessa eleição de 30, os representantes paulistas vencem as eleições. Ué, Ronaldo, mas Vargas está no poder em 1930. Como que isso rolou? Isso rolou através de um golpe de Estado, que alguns chamam pomposamente de revolução, que na minha opinião de revolução não tem nada, E esse golpe coloca Getúlio no poder em caráter provisório durante 6 meses. Ronaldo, como se desenrolou esse golpe? No meio dessa história toda aqui, o vice do Vargas, o João Pessoa, foi assassinado. E esse assassinato foi usado politicamente. Isso foi colocado na conta dos paulistas, certo? Os quartéis, lembrando que setores tenentistas também estavam associados a essa Aliança Liberal, os quartéis se rebelam, é criado um clima de instabilidade política, e dentro desse processo ocorre o tal do golpe, que na prática consiste na anulação da eleição de 30, o vencedor, no caso Júlio Prestes, é impedido de assumir e o presidente em exercício, o Washington Luiz, é deposto. E como eu falei ainda agora, Getúlio Vargas, encabeçando o movimento golpista, é colocado na presidência da República em caráter provisório por 6 meses. Posteriormente, Getúlio vai acabar dando um golpe nos golpistas e vai transformar 6 meses em 15 anos de poder. Mas isso fica para uma próxima aula, tá certo, moçada? Que por sinal é bem interessante. Então, espero contar com a atenção de vocês e, mais do que isso, espero que vocês continuem se cuidando. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abração.